Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vejam alguns motivos que podem cancelar a pensão por morte. Você está no canal Fênix de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. Um dos benefícios mais prejudicados pela reforma da Previdência Social, através da Emenda Constitucional 103, foi o benefício de pensão por morte. Esse foi um dos benefícios mais prejudicados. Então confira agora alguns motivos que podem levar a sua pensão por morte ao cancelamento. Destinado aos dependentes do segurado do INSS que veio a falecer, a pensão por morte é um benefício que gera muitas dúvidas. Isso acontece porque algumas pessoas imaginam que o benefício é vitalício. No entanto, essa informação é falsa, pois existem casos onde o benefício pode ser cancelado. Existem alguns motivos que levam o INSS a cancelar a pensão por morte, salientando que, de acordo com a nova lei, após a promulgação da Emenda Constitucional 103, só recebe a pensão por morte vitalícia o cônjuge que tiver acima de 46 anos à época da morte do cidadão que era segurado do INSS. Então vejam situações onde sua pensão por morte pode ser cancelada. Segundo informações do INSS, mais de 7 milhões de brasileiros estão recebendo a pensão por morte. Ou seja, podemos dizer que 1 a cada 30 pessoas no Brasil utilizam a pensão por morte para o seu sustento. Entretanto, para deixar esse benefício aos seus dependentes, é preciso que o trabalhador ou aposentado cumpra os seguintes requisitos, como possuía qualidade de segurado, recebia benefício previdenciário ou já tinha direito a algum benefício antes de falecer. O benefício de pensão por morte pode ser cancelado ou deverá ser cancelado quando o filho ou a filha completa 21 anos de idade. Quando o filho do segurado que veio a falecer completa a idade de 21 anos, o benefício de pensão por morte é cancelado, exceto nos casos de invalidez, onde o filho pode sim ter direito à pensão vitalícia. Se ficaram filhos recebendo a pensão por morte, essa é cancelada quando esses filhos completam 21 anos de idade, exceto quando são pessoas com deficiência. Aí poderão receber ou vão receber para o resto da vida. A pensão torna-se vitalícia. E a pergunta que ficou, e se esses filhos estiverem na faculdade, continuam recebendo a pensão por morte após os 21 anos? A resposta é não. Mesmo que estejam na faculdade fazendo curso superior, completados os 21 anos de idade, este benefício é cancelado. Outro motivo para o cancelamento da pensão por morte é o retorno do segurado desaparecido. Em alguns casos, pode ser complicado realizar a comprovação da morte de alguém, como em situações de desaparecimento, por exemplo. Em algumas situações, o segurado pode ter a morte presumida. Nesse caso, os dependentes podem ter direito à pensão por morte. Todavia, quando aquele segurado
que teve a morte presumida retorna, automaticamente a pensão por morte do INSS também é cancelada aos dependentes. Outro caso que leva ao cancelamento da pensão por morte é se uma nova pensão por morte do cônjuge ou companheiro for concedida. Quem recebe pensão por morte tem a possibilidade de casar novamente sem ter a pensão cancelada. Por isso, o cidadão pode casar no civil, pode casar na igreja, que não perde a pensão por morte. O outro casamento ou um outro casamento não é motivo legal para o cancelamento da pensão por morte. Entretanto, caso esse novo companheiro seja segurado do INSS e vier a óbito, o cônjuge pensionista precisará optar por apenas uma pensão. Caso não faça a opção e tenha a nova pensão concedida, a anterior será cortada. Um exemplo bem simples. A pessoa recebia a pensão por morte. Contraiu novo matrimônio. O novo cônjuge veio a falecer, veio a óbito. Essa pessoa tem que optar qual pensão por morte vai receber. Se a antiga, que já recebia antes desse casamento, ou a nova com o óbito do novo cônjuge. Caso a pessoa não faça essa opção e o INSS, por erro, conceda a outra pensão, a pensão anterior à antiga é cancelada. O que essa pessoa deve fazer é optar, sempre optar pela pensão de maior valor. Se as duas são de salário mínimo, a pessoa pode continuar recebendo a antiga pensão por morte. O que não pode é receber duas pensões por morte. Nesse caso, tem que haver a opção. Então, como falamos no começo do vídeo, a pensão por morte foi o benefício mais prejudicado pela reforma da Previdência Social. É tanto que eu sou o autor da PEC dos pensionistas e nós estamos lutando no Senado Federal para protocolar esta PEC. Sabemos que não é fácil, porém não é impossível. É necessário mudar o texto constitucional. Vejam que essas mudanças da reforma da Previdência Social foram feitas por uma emenda constitucional, a emenda constitucional 103. E o que levou a esta emenda foi uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Não tem como mudar o texto constitucional através de uma medida provisória, uma lei ordinária. Não se consegue mudar. Só se muda através de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. Então, como falei, eu sou o autor da PEC dos pensionistas e estamos tentando protocolar no Senado Federal. Vejam que é complicado, porém não é impossível. Se conseguirmos mudar o texto constitucional com respeito à pensão por morte, os pagamentos ou os valores serão aqueles de antes do dia 13 de novembro de 2019, não apenas 60% desta pensão, o mesmo valor que o cidadão recebia em vida. Estamos tentando, não é simples, mas não vamos desistir. Vamos continuar na luta para que haja esta mudança, para que as pensões por morte sejam pagas integralmente, não apenas pedaço delas. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, dia 7 de agosto de 2021. Muito obrigado a todos.